Oi, Olá, boa noite. Bom fim de bom, tarde para quem é de Manaus, né? aqui a gente ainda está tendo o pôr do sol, ainda não anoiteceu, não. Então vamos lá. Amanda, você está me ouvindo bem? Tô sim, querida. É sobre a apresentação, tá aparecendo? Tá, tá, Tá aparecendo? tá aparecendo. Então vamos lá, né? É, Boa noite a todos mais uma vez. Bom fim de tarde para quem ainda é aqui da região norte. Hoje nós iremos trazer para vocês uma temática que está sendo muito comentada recentemente, que é a Educação 4.0, né? Mas hoje nós estamos trazendo com um objetivo bem diferente, tá? Que é o de discutir com vocês um pouquinho, né, sobre essa educação e trazer um pouquinho da abordagem da inovação educativa, do pensamento computacional, a computação desplugada, visando compreender novas possibilidades de atuação e práticas nos processos educacionais, né? E além de, claro, enfatizar a cultura digital, que está como quinta competência da BNCC. A gente vai fazer uma rápida apresentação. Eu sou Amanda Araújo, prazer conhecer a todos. Aqui abaixo está o meu Instagram, prof.amanda.araújo. Eu sou especialista em psicopedagogia e especialista também em educação à distância, gestão e tutoria. Eu sou graduada em licenciatura em computação, é a minha primeira graduação, mas o trabalho com a pedagogia, o fato de estar lado a lado com pessoas que são da área de pedagogia, acabou me as despertando um amigas pouquinho a vontade. pedagogas, As amigas pedagogas acabaram despertando, né, muita vontade de entrar nesse universo. E aí eu uni o útil ao agradável, que para mim é a pedagogia com o conhecimento tecnológico, né? Hoje eu trabalho com tecnologias digitais voltadas para a educação e é o que eu amo fazer. E eu tenho uma filhinha, sou mãe da Cissa, eu sou fã da cultura geek, amo demais, sempre vocês me veem por aí, eu vou estar com uma blusinha geek, que eu gosto. Nas horas vagas eu dou uma de Capitã Marvel e sou gamer, eu gosto de jogar muito, o tempo todo. Rapidinho, vou só fazer aqui uma. Vocês estão vendo a nossa imagem, né, Mira Tessivanda? Nós trabalhamos aqui em Manaus, na Fundação Vitória Amazônica, né? E trabalhamos com formação de professores, educadores da CEMED, da Rede Municipal do Estado do Amazonas, aliás, do município, do município de Manaus. E também fazemos parte de uma comunidade muito agradável que envolve vários educadores inovadores da Amazônia, né? Porque não envolvem só educadores daqui de Manaus. E já temos colegas que são de Porto Velho, do Acre, né? Está se tornando aí um elo de amizade e de conhecimento muito forte. Eu recomendo que depois, se vocês quiserem, acessem lá, @eduinovan, e entrem em contato conosco. Então, eu sou a Tessi, abaixo aí tem o meu Instagram, Tessivanda Torres, para quem quiser seguir, conhecer um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu sou especialista em psicopedagogia e acabei de finalizar uma pós em tecnologias digitais aplicadas à educação. Eu sou graduada em pedagogia. O meu maior título, a minha maior felicidade é ser a mãe da Manuela e do Miguel. Eles são, assim, a minha base, são tudo para mim. E eu sou uma professora muito maluquinha, como vocês vão poder ver daqui a pouquinho durante as explicações. Eu peço que ninguém se assuste. Quem quiser fazer pergunta, vai mandando pergunta, que aí eu e a Amanda a gente vai fazendo um bate-papo com vocês, tá bom? E nas horas vagas, eu sou a Mulher Maravilha, como vocês podem ver aí na nossa foto. A gente gosta de brincar aí desse mundo da DC e da Marvel, e todas podem ser amigas. Não tem essa necessidade das mulheres serem rivais, né? A gente está aqui para mostrar isso. Mulheres podem, mulheres devem ser amigas. E aí a gente vai muito nessa pegada de estar trabalhando junto. Vocês podem também estar seguindo a gente na página Pedagogia que Inspira, no nosso Facebook. E lá a gente vai estar postando muitas coisas relacionadas à pedagogia e à tecnologia, que é a nossa pegada. Pode passar, Amanda, por favor.
O que é, então, né, a educação 4.0? Eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, e aí, se surgirem dúvidas, vocês podem estar usando o chat do YouTube ou mesmo do streaming para estar fazendo as perguntas. Então, o termo Educação 4.0, ele está relacionado ao conceito da indústria 4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial. Ou seja, a evolução da tecnologia e o seu impacto no nosso dia a dia. Quem aqui não vai dizer que já foi impactado pelas tecnologias no nosso cotidiano, né? Quando falamos em indústria 4.0, seus principais conceitos, eles envolvem a aplicação da tecnologia por meio das indústrias automatizadas, da inteligência artificial, coleta e análise de dados, entre outros. É assim, muito engraçado falar dessa temática, não, engraçado talvez não seja a palavra certa, talvez curioso, falar dessa temática levando em consideração os tempos que estamos vivendo, né? E as experiências de aprendizagem que estão sendo construídas. Vejam bem, se você quer aprender alguma coisa, o melhor jeito de aprender é fazendo. Na educação 4.0, se acredita no learn by doing. Isso significa que os alunos, eles devem aprender na prática e não apenas na teoria. Como professores, nós somos sujeitos de teorias, mas também somos sujeitos de práticas. Nós precisamos do embasamento teórico para que nossas ideias pedagógicas elas façam sentido quando estão sendo executadas. Pois bem, a pandemia veio e está nos fazendo enxergar a educação de uma maneira diferente. Ela precisa ser repensada diante dos desafios e possibilidades que estão diante de nós. É bem verdade que não estávamos preparados pelo que nós estamos passando agora, mas esse é o momento ideal para aprender a trabalhar positivamente com a tecnologia digital. A gente tem uma incrível possibilidade de transformar esse momento de crise, de dificuldade, num momento de aprendizado. E quando a gente fala em aprendizado, a gente não relaciona somente a experiências exitosas. O erro, a dificuldade, ele faz parte da construção desse aprendizado, da solidificação desse conhecimento. Nessa nova era, guiada, né, pela automação e pelo digital, se torna essencial que as escolas e as universidades sejam capazes de preparar seus alunos para esse novo mundo, focando assim em um aprendizado para novas profissões e deixando de lado aqueles postos que muito em breve vão se tornar obsoletos. Gente, não sei se aí no estado de vocês, no município de vocês, já está sofrendo essa alteração. Aqui em Manaus, nos shoppings, né, tem um estacionamento e aí antigamente ficava uma pessoa no caixa do estacionamento, a gente pagava, a pessoa dava o dinheiro para a gente, dava baixa, carimbava lá o papelzinho. De uns tempos para cá, isso está mudando. As pessoas elas foram substituídas por máquinas. Então, você coloca o seu cartão, ou você coloca o dinheiro e faz o pagamento ali do teu ticketzinho do estacionamento. Isso não significa dizer que profissões, aliás, até que sim, profissões estão sumindo, mas novas profissões estão surgindo. É isso que a gente quer discutir com a educação 4.0. Não significa que meu Deus do céu, vai acabar o mercado de trabalho e agora o que eu vou fazer? Não, o que significa é que o mundo está se reestruturando e a escola, as pessoas, elas precisam se reorganizar e se adaptar para esse mundo novo que já está aqui, né, diante de nós estamos nele. Ok, então pode surgir a pergunta. Eu não estou acompanhando o chat, eu vou ver o chat quando a Amanda começar a falar. Aí que eu vou começar a sistematizar para responder as minhas perguntas. Mas se já tiver surgido essa pergunta, né? Tá, Tessie, beleza. De fato, como é que na prática funciona a educação 4.0? Primeiro, não significa apenas oferecer computadores, tablets, equipamentos tecnológicos de última geração. Na verdade, ela demanda uma mudança maior na abordagem de ensino. Segundo,
o professor, ele não é o detentor do conhecimento. Ele começa a assumir o papel de mediador, ou até mesmo de orientador, incentivando os alunos nas suas experiências de aprendizagem com base nos seus estilos de aprendizagem. Terceiro, a autonomia dos alunos nos processos de aprendizagem. O foco, ele é no aprendente e não no professor, sendo o aprendente o principal responsável pela construção do seu conhecimento. E o quarto é o ambiente escolar. Ele também deve se adaptar à educação 4.0. Antigamente, vamos voltar no tempo, o mercado de trabalho, ele se organizava em linhas de produção, né, enfileirados. Por isso, a escola ela se organizava assim, em suas salas de aula. Porém, com as mudanças da quarta revolução industrial ou da revolução digital, o tradicional modelo de salas de aula com lousa e carteiras separadas, eles devem dar espaço a áreas mais colaborativas, que permitem a interação e a experimentação. Para finalizar, o último elemento são os tempos e espaços de aprendizagem. Eles podem ser diferenciados, inclusive assíncronos. Por exemplo, o aprendizado ele pode acontecer por meio de aplicativos, de jogos, de software. Posteriormente a esse período de pandemia, o material ele pode ser oferecido online e o momento em sala de aula ele poderá ser usado para discussões ou para exercícios práticos, né? E aí eu trago uma frase do Jean Piaget, né? Ele aí que é um dos grandes teóricos da educação e da pedagogia. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. E aí, isso aí já tem um tanto de ano que Piaget morreu, né? E olha como é atual, como é relevante, como é contemporâneo esse recorte que nós estamos trazendo para vocês. Amanda, passa, por favor. E aí a gente vai discutir um pouquinho o que é inovação educativa, né? Vocês podem estar vendo aí no GIF a professora lá dos Simpsons enlouquecida porque ela está querendo dar aula, né? Ela está assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Esses meninos estão no celular, estão no tablet, ninguém está dando atenção aqui para a lousa. Por que isso está acontecendo, né? Por que ela está se sentindo meio desnorteada, meio perdida? Eu vou começar a fazer uma explicação e depois eu volto aqui para essas 3 dicas para inovar. Após essa avalanche de informações sobre educação 4.0, indústria 4.0, emerge um conceito que tem se mostrado relevante no campo da educação, que é a inovação educativa. Mas, afinal, o que é essa inovação educativa? Como o nome já sugere, é a inovação no campo da educação. Essa inovação ela pode ser em vários formatos. Afinal, a inovação ela surge para solucionar algum problema ou para revolucionar processos. E aí eu trago 3 dicas para inovar. Atenção, professores que estão querendo inovar. Atenção, atenção, que lá vão 3 dicas super legais. Primeiro, nós podemos e aprendemos em qualquer lugar e em diversas situações. Então, eu não preciso necessariamente estar numa sala de aula para estar aprendendo. E, muito pelo contrário, a gente aprende na rua, a gente aprende passeando, a gente aprende conhecendo pessoas. Então, a aprendizagem, ela está para além dos muros da escola, né? Segundo, as metodologias ativas, elas são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Se eu desejo que o meu aluno, ele aprenda, ele interaja, ele esteja mais participante, eu preciso fornecer experiências de aprendizagem que sejam significativas, que sejam relevantes e que ele se reconheça como protagonista dessa história. E aí eu acabei dando spoiler na 3ª dica, que é a autonomia e o protagonismo do aprendente no processo de aprendizado. Ele é a chave de sucesso para uma educação significativa. O aluno não, esquece essa palavra porque aluno significa sem luz. O aprendente, e aí aprendente todos nós somos.
O aprendente, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa sentir que ele é autônomo, que ele tem responsabilidades, que é papel dele construir o seu aprendizado, ser o responsável pela sua atuação, né? Amanda, você pode passar para mim, por favor? Claro. E aí eu trago uma outra contribuição, que é sobre a BNCC, né? A tal falada BNCC. Nós fizemos um recorte para falar mais especificamente da cultura digital. Cultura digital, que termo mais complexo, complicado da gente compreender. Primeiro, a gente precisa entender o que é cultura, né? Cultura é um conceito amplo e muito complexo, que inclui conhecimento, arte, as crenças de um povo, a lei que rege aquele povo, moral, costumes, hábitos, aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também numa sociedade. Então, por assim dizer, a gente pode levar inferir que a cultura ela representa um conjunto de tradições, né? De um povo. Pode ser um conjunto de tradições, ou de crenças, ou de costumes de um determinado grupo social. Trazendo para a cultura digital, então, os costumes daquele povo, daqueles usuários que estão inseridos nesse meio digital. E aí, gente, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque as pessoas costumam dizer que a internet ainda é terra de ninguém, mas não é bem assim. A gente precisa desenvolver com os nossos alunos autonomia, responsabilidade, cidadania digital. Isso daí é muito importante, muito relevante para que a gente evite, para que a gente transforme os nossos alunos, alunos não, aprendentes, para que os nossos aprendentes, eles se transformem em pessoas críticas, construtivas, colaborativas, né? Amanda, você pode passar, por favor? Opa, agora é com a Amanda. Voltando aqui rapidinho para a apresentação da tese, quando ela trouxe o que é inovação educativa e eu vi esse GIF, me veio em mente o pós-pandemia. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E é legal, Amanda, rapidinho, é legal isso que você trouxe, porque a gente já evoluiu tanto em termos de educação, né? Os nossos alunos estão tendo essa oportunidade de estar aprendendo por meio das tecnologias em casa. Será que quando voltar às escolas, será que quando voltar para as atividades presenciais, vai voltar a ser do mesmo jeito, né? Olha, eu acredito que não. O que você acha, Amanda? Eu acredito que não também. Lembrando que agora nós somos a geração P, né? A geração da pandemia. Então, gente, dando continuidade, né? A gente tem falado aí um pouquinho de cultura digital, né? Mas, enfim, o que vem a ser a tecnologia? E a gente queria interagir um pouquinho com vocês. Vamos usar um pouquinho de tecnologia digital? Eu gostaria que vocês respondessem, né, na concepção de vocês, o que é tecnologia, através dessa interação, tá? Acessem, por gentileza, aí no navegador de vocês, www.mente.com, e aí, quando ele solicitar o código, vocês coloquem 941727, tá? E quando vocês inserirem o código, vai aparecer a caixinha de texto onde vocês podem estar inserindo uma palavra, né, sobre o que vocês acham acerca da tecnologia. Vamos lá um pouquinho? Fazer uma chuva de ideias? Vou até sair um pouquinho aqui para atualizar. Deixa o código projetando rapidinho, Amanda. Opa! Bugou! Bugou? O código, 94, então, 17, é 94. 27. Tá, eu vou estar colocando lá no link do YouTube também. Isso, 94, 17, 27. E aí, eu estou esperando o feedback de vocês aqui, ó, nessa telinha, tá? Que vai aparecer assim que vocês... 94, 17 e 27, né?
Isso. Amanda, a votação Oi? ela está fechada. Pois é, tô botando aqui. Não sei por quê. Tá salvando aqui. Opa, gente. Então, isso acontece muitas vezes quando a gente, né, vai usar a tecnologia, acaba que acontece essas coisinhas. É o famoso quem sabe faz ao vivo. Aconteceu um probleminha aqui na plataforma e a gente está tentando solucionar para abrir a votação para vocês, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, tá travando aqui. Ele não vai. Tu vai criar um novo? Sim. Rapidinho. Eu vou estar dando uma olhadinha aqui no chat do YouTube. Gente, agora o código é 497655. Opa, fala de novo o código. 497655. 49 7655, por gentileza. 7655. Gente, Aí o tá, novo código gente. tá no YouTube. Coloquei lá no Isso. link para vocês. Tive um probleminha, mas já atualizamos. Fica de dica também para vocês utilizarem, né? Eu acredito que por aqui tenha professores que estejam trabalhando com os alunos nesse momento, né? Ou a atividade remota, ou não sei, pode ser pelo Classroom, né? Essa ferramenta já vi várias formas de leitura, né? Mentimeter, né? E ela possibilita você fazer uma interação em tempo real. Inclusive, depois você pode estar salvando, né, essa telinha com a chuva de ideias dos seus alunos, é bem interessante. Mais tarde, após a nossa apresentação, eu vou salvar essa chuva de ideias que vocês estão trazendo e vou colocar lá na nossa página, tá? Para Boa vocês ideia, Amanda. pegarem, conversarem com a gente um pouquinho, trocarem uma ideia. Então, Pedagogia que inspira. Isso, o nome da página é Pedagogia que Inspira, tá, gente? Chegaram aqui algumas palavras, né? Quando a gente fala de tecnologia, trouxeram aqui praticidade, progresso, o digital, técnicas, objetos digitais, facilidade, futuro, ferramenta, evolução e inovação. Chegaram mais. Presente, né? O momento presente, ferramenta, meio, facilidade. Então, é muito legal essa ferramenta porque ela vai atualizando em tempo real. Olha como tá ficando lindo. Vocês podem estar continuando, tá? Enviando as palavrinhas, mas é muito dentro do que vocês trouxeram agora. A tecnologia, quando a gente fala tecnologia em si, deixa eu colocar aqui voltar para a nossa telinha.
Tem muito a ver com inovação, né? Algo que foi criado recentemente, algo que já existia e eu dei uma melhorada, né? Por exemplo, quando inventaram a roda, para a época a roda era uma coisa diferente, né? Inclusive, ontem eu estava assistindo a família Dinossauro, né? E tinha uma cena lá. Eu gosto de assistir desenhos antigos, tá, gente? Enfim. Tinha uma cena lá dos seres humanos criando a roda, né? Só que não dava certo. Mas, enfim, para eles, naquele momento, foi uma tecnologia. O próprio pincel, né, atômico, ele foi uma tecnologia. Tudo que traz uma novidade, traz um novo sentido, traz um novo olhar, ele é uma tecnologia, né? A Vaniquensky, que é uma pesquisadora lá do Rio Grande do Sul, ela enfatiza muito, né, o que é a tecnologia, porém ela traz um detalhe importante, né, porque a gente fala tecnologia e aí a gente traz as TICs na educação, né, e quando a gente fala TICs, a gente está dizendo o quê? Tecnologias da informação e da comunicação, né, ficou assim um vácuo, né, tecnologias da comunicação, da informação e da comunicação. E aí, tudo que é tecnologia, até a roda, até o pincel atômico, que nós falamos ainda há pouco, é uma tecnologia. Da informação, da comunicação. A gente tem que trazer um pouquinho que existe uma diferença, né? E a gente precisa utilizar a nomenclatura que é mais adequada, tá? Por exemplo, aqui a gente trouxe para vocês as TEDx, né? Porque quando a gente fala TEDx, a gente está dizendo tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, a partir do momento que eu estou trazendo as TEDx, opa, não é a roda, não é um pincel atômico, né? Não é algo comum, não é um objeto de aprendizagem. Por exemplo, no caso da educação, nós temos objetos de aprendizagem, né? E se eu disser para os meus alunos, por exemplo, na próxima semana, por favor, tragam um objeto de aprendizagem que envolva ações que nós podemos estar fazendo contra o coronavírus. Vão chegar alunos com álcool em gel, né, com luvas, com máscaras, com vários outros itens que servem ali como objeto que proporcionam uma aprendizagem, né? Mas vão aparecer colegas que vão trazer aplicativos, né? Olha, encontrei esse aplicativo aqui, ó, bem legal. Eu encontrei esse vídeo, esse GIF que eu posso estar utilizando, né, para demonstrar para os pequenininhos e eles vão aprender, vai gerar uma aprendizagem significativa também. Então, aí a gente tem os objetos de aprendizagem, né, digitais e não digitais. A tecnologia, da mesma maneira. A gente tem as tecnologias digitais, que são todas essas tecnologias que envolvem a eletrônica, envolvem componentes eletrônicos, né? Tem hardware, tem software, tá junto, opa, aí é tecnologia digital. Agora, não tem hardware, não tem um software, não tem um equipamento eletrônico, ela é só uma tecnologia, algo que foi melhorado, tá? Então, é legal nós, enquanto educadores, né, ao trabalharmos pesquisa e levarmos a esse conceito para os alunos, citar as TEDx, tá bom? Então, é importante fazer essa diferenciação, né, Amanda? É muito importante fazer essa diferenciação, porque é muito comum confundir as tecnologias com as tecnologias digitais. E aí, geralmente, quando se fala em tecnologia, a grande maioria das pessoas tende a associar a tablet, a celular, e na realidade não. Tecnologia é qualquer ferramenta, né? Qualquer objeto, ele pode ser considerado uma tecnologia. Agora, tecnologia digital, aí sim é o celular, é o tablet, o computador, né? É muito importante essa sua distinguir esses dois elementos. E assim, as TEDx, né, elas estão inseridas em todas as atividades e são ferramentas ricas, riquíssimas, potentes, né, que facilitam a aprendizagem e a interação. E elas aumentam o nosso acesso à informação e nos colocam em contato com o universo de possibilidades. Mas são N possibilidades, gente, de construção. E para desenvolver, aí a gente traz um pouquinho das competências do século XXI,
A gente precisa, né, trabalhar um pouquinho as formas de pensar, as formas de trabalhar. A gente precisa repensar um pouquinho nas ferramentas de trabalho e as competências para viver o mundo. É interessante que, nesse momento pandêmico, a gente, em um dia, né, vivia uma rotina na qual, muitas das vezes, a gente não precisava de tecnologia, estava tudo certo. Muitos educadores não faziam uso da tecnologia porque para eles não fazia sentido, né? Mas aconteceu a pandemia e no outro dia, né, já foi uma outra situação na qual os professores tiveram que adotar a tecnologia como uma ferramenta de trabalho, como algo, né, que iria estar em sua sala de aula. Essa sala de aula não era mais aquela sala da escola com as carteiras, com a lousa, e sim um ambiente virtual de aprendizagem, né, ou até mesmo ferramentas que ele poderia estar usando para passar o conteúdo para os alunos, né? Hoje em dia nós temos aí o próprio WhatsApp, que é uma ferramenta muito boa para essa função. Inclusive, eu estava vendo aqui, vou dar uma dica para vocês, que aí nos comentários tem o Lab Educador, Lab de Educador. Lab de Educador, ele traz uma proposta muito boa, tá, gente, sobre essas ferramentas que os educadores podem estar utilizando nesse momento na educação, tá? Ferramentas que possibilitam o professor ensinar e obter um feedback do aluno, né? E, a partir daquele feedback, trabalhar, né, no que o aluno precisa, né? O professor de hoje, ele tem que ter essa preocupação de não só passar conteúdo, e sim ter um pouquinho de sensibilidade também para saber como que o aluno está se sentindo. Será que da maneira que eu estou ensinando, com a ferramenta que eu estou ensinando, para ele está sendo útil, está havendo aprendizado? A gente sabe que os alunos, né, todo indivíduo, né, ele aprende de formas diferentes. A gente tem aluno que aprende de maneira auditiva, outro aluno ele aprende de maneira visual, outro aluno ele aprende de maneira sinestésica. Como é que eu vou fazer essa minha abordagem pedagógica? Como é que eu vou personalizar esse ensino? Como é que eu vou fazer com que a aprendizagem ocorra com esse meu aluno, né? Então, é interessante que nós conheçamos as ferramentas, né, que vão nos ajudar nesse momento, tá? Então, deixo a dica aí para vocês, Lab de Educador, entrem em contato. A pessoa que administra é um professor incrivelmente reconhecido, arretado, que ele é baiano. É baiano. Recomendo, gente. E aí, a gente traz, dentro também desses conceitos de quinta competência da BNCC, né, da cultura digital, a gente traz o pensamento computacional, né? Mas aí também existe uma barreira, né? Quando alguns educadores ouvem pensamento computacional, tem a ver com computador. Pelo amor de Deus, o que é isso? Se tem teclado, se tem mouse, tô fora, né? Se tem que acessar a internet, não conte comigo. Mas, gente, a gente até colocou aqui os códigos, né, da BNCC, com relação ao pensamento computacional. O que a BNCC fala sobre o pensamento computacional? O que ela propõe? O pensamento computacional, de acordo com a BNCC, né, de acordo com a proposta dela, o construir um algoritmo e uma linguagem natural. O algoritmo nada mais é do que uma linguagem estrutural, né, um passo a passo para realizar algo. Então, é construir um algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples. Por exemplo, se um número natural é par ou não, né? Se não for não, é ímpar, lógico. Aí a gente pode colocar um pouquinho de conhecimento também de programação ou deixar o aluno pensar, por que o número é par? Né? O que faz do número para ele não ser par? Né? Qual é a diferença do número par para o ímpar? Como que a gente pode construir esse processo? Né? Porque já vem um pouquinho da... Eu estou tentando ser pedagógica, tá, gente? Porque quando a gente fala de algoritmo, automaticamente já me vem aquela veia tecnológica, né, da entrada do processamento e da saída, e que no processamento, que durante o decorrer da atividade, o aluno ele tem que pensar, né, qual a diferença
do número par para o ímpar, né? E aí ele tem que pensar de uma forma em que ele vai ter um resultado eficiente, rápido, né? Sem até mesmo utilizar o computador, né? Apenas com o seu raciocínio lógico em evidência. Resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, descrever por escrito e por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um triângulo qualquer, né? Conhecidas aí as medidas dos três lados. Isso daí eu peguei das propostas da BNCC no próprio currículo ali do Ensino Fundamental 2, né? Como a gente coloca o pensamento computacional para crianças do Ensino Fundamental 2? Através de atividades como essa, gente, que proporcione o aluno um raciocínio lógico, né? O pensamento computacional, ele não veio para ensinar a criança a programação em si, não veio para ensinar um Java, um C, né, automaticamente, e sim para trazer para essa criança maneiras, né, de incitar o seu raciocínio para que ele tenha um pensamento rápido, né? E ele tendo esse pensamento, esse raciocínio lógico rápido, ele consegue trabalhar a sua tomada de decisão rapidamente e consegue resolver, né, gestão de conflitos e várias outras situações de uma maneira simples, né, e não desgastante. Como funciona e como é aplicada, né, aqui o pensamento computacional? Através de resolução de problemas cotidianos, aplicando a questão do raciocínio rápido, através do aprender a transformar uma tarefa em outras menores, encontrar padrões nos problemas para buscar soluções comuns, ver como são feitos e avaliados os algoritmos que resolvem problemas e descobrir como detectar erros. Eu estou correndo um pouquinho porque a gente tem, infelizmente, um certo cronômetro, né? E depois que eu virei pedagoga, eu comecei a falar muito. Olha, não venha culpar as pedagogas pela sua tagarelice. Você sempre foi tagarela, mocinha. Enfim. Gente, uma das coisas que eu mais gosto também dentro da tecnologia, né, aliás, da computação, né, atrelada um pouquinho à parte pedagógica, é a computação desplugada. A computação desplugada, gente, ela é muito maravilhosa, porque ela visa ensinar a base da computação de uma forma com que todas as pessoas de várias idades possam compreender o funcionamento de um computador, sem o computador, né? A computação desplugada, ela foi iniciada por três teóricos, vou dizer assim, três pesquisadores, que foi o Tim Bell, Ian Winter e o Mike Fellows, né? Os três se juntaram e fizeram esse estudo. Inclusive, ó, no próximo slide aqui eu tenho para vocês o livro deles, tá? Vocês podem clicar aí e tentar checar no QR Code o livro com várias atividades. Mas antes, só continuando aqui o raciocínio, né? Com essa técnica da computação desplugada, é possível aprender os fundamentos da ciência da computação através de atividades, né, que dispensem aí realmente a utilização do computador. E aí, muitas das vezes, por exemplo, o educador ali vamos dizer, da educação infantil, ensino fundamental 1, mas como que eu vou ensinar uma criança uma computação desplugada? Você tem que ter o computador sem o computador, né? Não se esqueçam que muitas das vezes a gente aprende a fazer um bolo, né, sem fazer o bolo de fato. Quando você assiste ali na televisão, fazer uma propaganda aqui, né, do Magazine, naquele momento de receitas ali, você fica olhando, aprende, né, consegue absorver as coisas que estão sendo ensinadas e depois você acaba fazendo e realmente deu certo. Né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a própria astronomia, os conceitos, os fundamentos da astronomia, eu aprendi sem a utilização de um telescópio, né? Eu aprendi ali, em alguns momentos, através de vídeos, com os professores fazendo, né, abordagens bem assertivas e através de outras ferramentas que não, basicamente, foi o telescópio. A própria química, quando a gente aprende os fundamentos da química, não necessariamente a gente vai para um laboratório de química, até porque nem todas as escolas possuem laboratório de química, mas não é por isso que você deixou de aprender, de fato, os fundamentos da química, né?
E assim podemos aprender a ciência da computação, de fato, sem os computadores. Isso é muito bacana, né, quando a gente tem as escolas, por exemplo, na rede privada tem, e na rede pública também tem algumas escolas que possuem laboratório, mas também vale ressaltar que em muitas escolas privadas e escolas públicas também não é possível encontrar um laboratório de informática. E aí a gente pode estar levando esses conceitos que são importantes, que fazem parte da nossa atual geração, né, do século XXI, né, que é o conhecimento da computação através da computação desplugada. Por exemplo, você já se pegou, né, assim, em algum momento, se imaginando como que as pessoas trabalhavam antes da existência dos computadores? Elas davam um jeito, e o computador veio para otimizar, né, como até Silvana trouxe logo no início. Imagina escrever um TCC antigamente, mano. As pesquisas... Nossa, me deu até um desânimo. As pesquisas eram feitas antigamente nas Barças, nos outros livros, e era papel para todo lado, né? Aquelas fichamento, aquelas folhinhas. Imagina a trabalheira que era para escrever um TCC, aí ia dar tipografar e errar, tinha que fazer tudo de novo. Meu pai do céu, pois já pensou? Né? Não quero nem pensar, né, Tessi? Melhor não. Aqui, ó, nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo uma atividade da qual ela pode ocorrer através de aplicativos, né? Através de ferramentas de tecnologias digitais. Porém, o professor utilizou o próprio chão da sala, trouxe ali os cards, e os alunos são os bonequinhos, né? Os avatares que seriam utilizados lá no aplicativo. E isso é muito legal, porque faz com que eles aprendam esse conceito na prática também, né? Então, os computadores, eles seguem cada instrução dada por meio de uma linguagem da qual, né, são programados. Assim também os seres humanos realizam as atividades no dia a dia. Por exemplo, na hora de fazer um bolo de chocolate saboroso, né, maravilhoso, nesse horário assim que a gente quer né, com um café da tarde, assim, bem maravilhoso. Depois eu vou fazer, mentira. É necessário seguir etapas. Para tudo, né, é necessário seguir uma etapa, né? É necessário seguir um roteiro, uma sequência lógica para que isso ocorra. Aqui nesse exemplo de computação desplugada, ele trouxe esse algoritmo, né, que é uma sequência de passos, e ele trouxe o exemplo do bolo, né? Para eu fazer o bolo, como é que eu faço? E aí começa todo aquele momento de pensamento. Primeiro, eu vou atrás dos ingredientes. Depois que eu tenho os ingredientes, eu começo, né, meu passo a passo. Primeiro, em uma vasilha, o que eu vou jogar, né? Depois, primeiro os ovos, depois o açúcar, depois eu bato, depois jogo a manteiga, né? Tô falando rápido assim porque eu tô nervosa com o tempo, porque eu tô falando demais. Mas só tem 5 minutos. Já tem até esse milhão aqui, só porque eu queria muito ensinar vocês a fazer o bolo, mas não vai ser dessa vez. Não, da próxima vez a gente ensina como que faz. Gente, educadores, né, que estão aqui conosco, aqui esse QR Code, tá? Ele dá acesso a vocês a esse PDF, ensinando ciência da computação sem o uso do computador. Tentem fazer a leitura, que aí já sai em PDF para vocês no celular de vocês. Ou então, entrem em contato conosco. Eu vou passar aqui. Deixa eu ver se tem alguém querendo tirar. Não, né? Tá. Como o nosso tempo está muito curto, né? A gente deixa aqui para vocês o nosso contato no LinkedIn e o nosso e-mail, tá? Caso vocês queiram essa apresentação, caso vocês queiram poxa, eu não consegui pegar aquele QR Code. A gente vai disponibilizar na nossa página lá no Facebook também, Pedagogia que Inspira, tá? E aí, para o nosso contato profissional. Agradeço, né, a todos que puderam estar conosco nesse momento. De grande valia. Vi muitos amigos falando aqui, dando mensagens de apoio. Estou muito feliz. Eric Matos foi a primeira pessoa que me avaliou na vida quando eu saí da graduação. Obrigada por 10 anos depois estar aqui comigo, me dando essa força. Nunca vou esquecer.
Amanda, surgiram algumas perguntas aqui, aí eu vou estar falando rapidamente. Certo. A primeira pergunta foi quais os benefícios das metodologias ativas? E a outra foi, não estamos migrando para um processo sem retorno da impessoalização? Então, vamos tentar fazer um combo e responder as duas nesses 2 ou 3 minutos que nos resta, né? Metodologias ativas, elas são extremamente importantes para que os desenvolva a autonomia dos nossos alunos, alunos não, aprendentes, dos nossos aprendentes, para que eles se sintam ativos, para que eles se sintam participativos na construção do seu conhecimento. Quando a gente analisa a pirâmide de aprendizagem, né? 95% da nossa aprendizagem ela vem quando nós estamos ensinando aos outros. Então, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar são objetivos, são ferramentas que nos ajudam os nossos aprendentes a desenvolverem essa aprendizagem por meio de uma metodologia ativa, né? Oferecer, estimular, ofertar, possibilitar que os nossos alunos eles aprendam da maneira que eles se sentem confortáveis para aprender, de acordo com o seu ritmo e estilo de aprendizagem. E aí eu já passo um gancho para impessoalização, né? Falando um pouquinho, acredito que não, acredito que a tecnologia ela vem para estar nos ajudando, para estar sendo uma colaboradora nesse processo de inclusão dos nossos alunos, né? Ela vem aí para estar fazendo, auxiliando na mediação, para ser mesmo uma ferramenta que une, que integra, né, que auxilia. A gente precisa mesmo dominar essa danada e utilizar ela a nosso favor, né? Com certeza. Assim como pode realmente migrar para a impessoalização, os educadores eles podem fazer com que essa impessoalização ela não ocorra, e sim que ocorra um momento de cooperação e empatia, né, entre os pares, através de atividades que necessitem que tenha, né, esse intuito de colaboração. Então, gente, muito obrigada. Nós estávamos um pouquinho nervosas, nós agradecemos muito a todos aqueles que nos apoiam, em especial eu vou mostrar para vocês que eu acabei aqui uma caixa de bis sozinha, nunca fiz isso na vida, mas... Nós agradecemos em especial a Fundação Vitória Amazônica, que é onde a gente trabalha, nós agradecemos a Uniaselv Manaus, a Facman Manaus, que também são os locais que nós trabalhamos, nós somos os júniores, nós duas temos 3 empregos, e é isso, graças a Deus. Obrigada, gente. Gente, obrigada a todos que puderam participar conosco. Vários amigos aqui, gente, isso é muito importante para nós e com certeza vai nos ajudar a sempre buscar mais conhecimento para estar compartilhando com vocês. De verdade, gratidão por esse momento.